ser humano está em constante evolução, nós estamos, né? Mas a gente sabe que o desenvolvimento e a formação do caráter acontecem lá na infância. Por isso, hoje a gente vai falar do tripé da construção de uma personalidade saudável. A gente está falando de afeto, limite, disciplina. Para entender melhor como funciona tudo isso, a gente conversa com os psicólogos e sócio-fundadores do Instituto Rocco, Suzane Heck e Adalto Luiz Chitolina. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Acertei Obrigada. o sobrenome? Acertou. Acertei, sejam muito Acertou sim. bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. É muito bonito o trabalho que vocês fazem, né, para falar do desenvolvimento humano e falar com as pessoas sobre isso, sobre como se comportar, né, na sociedade, em como a gente pode retribuir. Quando a gente fala algo assim, vocês pensam na infância e na criação, né, desde o início? Como que a gente pode dizer isso? Sim. Essa formação, ela começa desde a infância, ou melhor dizendo, desde que nós nascemos. Porque nossas fases da vida, a gente sempre vai enfrentar conflitos, né? E nessa crise de conflitos, vai ter algo positivo e algo negativo, né? Confiança versus desconfiança, Frustração. iniciativa versus culpa. E isso tudo, para a nossa formação, para a gente se tornar quem nós somos hoje, nós começamos desde do berço, vamos ver. Porque lá no berço a gente já começa a entender que nós muitas vezes temos que esperar algo para receber. Por exemplo, o bebê quando chora, está com vontade de mamar, né? Às vezes a mãe não vai vir de imediato. Então ali ele aprende a esperar. Então o que acontece? Os pais, o que a gente percebe hoje, o que está dificultando um pouco nessa formação dessa personalidade, na construção desse caráter, é que os pais estão dando tudo para os filhos e não estão sabendo dizer não, não estão conseguindo colocar o limite, porque nós aprendemos muito com as nossas frustrações e o saber esperar. Então, à medida que eu dou tudo para o meu filho, sem ele esperar, o que acontece? Ele vai achar que a vida é assim. E aí, nós vamos para esse caminho dessas crianças que não têm limites, vão ser jovens rebeldes, e talvez são esses que vão causando o bullying na nossa sociedade. E não vão se encaixar em momento nenhum na sociedade, né? Vão ter mais dificuldade para isso, né? Isso. Acho que hoje esse é o grande problema. Eu vou ser pai daqui alguns meses, alguns poucos meses, né? Que legal. E o que eu estou percebendo em relação a isso, não sei a opinião de vocês, mas os pais hoje eles se preparam muito mais para festas, para enxovais, né? Para a beleza do lugar onde a criança vai ficar ou vai dormir. Acho que os pais precisam se preparar para receber as crianças. Talvez algo que mexa com o psicológico, que mude a atitude do pai e da mãe para que ele faça isso que vocês disseram. Você acha que é importante os pais se prepararem também para receber o bebê, não só o quartinho bonitinho, ou não só o chá de revelação, mas algo interno neles mesmo? Sim, os pais têm que se preparar, mas antes de tudo eles têm que entender que eles são a autoridade de casa. E isso que está acontecendo, os pais estão perdendo essa autoridade, eles estão com medo de ser essa autoridade. Por quê? Está associado a perder o amor do filho. Perdendo o amor de um filho que não posso deixar meu filho triste. Ela está condicionada a deixar meu filho sempre feliz. E aí que acaba se errando. E às vezes porque o pai sente culpa, né? Por exemplo, saio para trabalhar muito cedo, volto muito tarde. Isso. Meu filho fica sempre com alguém. Nem sempre eu consigo estar com ele. O tempo não é de qualidade, porque meu filho fica no celular quando eu chego em casa, né? E aí você pensa, se eu negar tudo para ele, que relacionamento eu vou ter com ele? Ele não vai gostar de mim. Eu acho que essa coisa do agradar que acaba atrapalhando bastante, não é? Porque surge um sentimento de culpa na parte dos pais, exatamente em função do que você acaba de dizer. Já que eu não estou tão presente, eu compenso isto de uma outra forma, tentando compensar exatamente com aquilo que eu vou dando. Eu tenho dito repetidas vezes, em várias circunstâncias, para os pais, tenho dito a eles, olha, não há erro maior que vocês possam cometer do que isso que está em pauta agora. Ou seja, eu quero dar para o meu filho
aquilo que eu não tive. Não há nada mais danoso na construção da personalidade do que isso. O seu filho, ele não precisa que você dê as coisas. Isso ele pode correr atrás depois. Mas ele precisa que você dê uma postura correta, um exemplo de vida, valores que sejam vivenciáveis, desejos de ser alguém. Isso os filhos precisam receber. E é isso que os pais têm que dar. A ilusão de que eu vou dar tudo e com isso eu vou suprir carências que eu tive é um desastre na construção da personalidade. E é aí que nós entramos, então, com esse tripé de que falávamos. Veja, uma criança que cresce sem limites, ela não vai crescer. Eu gosto muito de imagens e eu uso a imagem do bolo que você faz. Quando você faz um bolo, você põe ele numa forma, para que aí ele cresça. E ele vai crescer nos moldes que a forma tem. Se você puser um bolo esparramado numa tábua para assar, você não vai ter bolo. Sim. É assim que vai acontecer. A criança precisa crescer com limites. Isso pode, isso não pode. Aí entram, então, as falsas linhas de reflexão psicológica que dizem assim, não pode frustrar porque vai gerar trauma. Perdoe-me. Se isso gerasse trauma à minha geração e à geração posterior à minha, nós seríamos um poço de traumas. Pelo modo como nós fomos criados, porque nós somos de uma geração em que a gente não tinha. Então, não precisamos voltar lá, mas a noção de que os filhos precisam limites, sim. Tem hora para dormir, tem hora para levantar, tem hora para estudar, precisa limite. Né? Precisa. Paralelo a isso, vem a outra necessidade, que é a disciplina. Que é a disciplina. Ora, perdão, um filho que não aprende disciplina em casa, ele não vai aprender em lugar nenhum. Sendo no trabalho, na Não- sua vida não- pessoal, um não- relacionamento, né? Em Por isso nada. que você vê tantos jovens entrando num trabalho, passou, sei lá, dias, às vezes a semana, não, eu não Isso. escuto isso, eu não faço isso, eu não Perfeito. estudei para isso, não é? Perfeito. E aí você fala, Perfeito. gente, isso é fraqueza, É né? fraqueza. Fraqueza emocional mesmo, né? Isso. Sim, e isso se dá nessa condição quando os pais fazem tudo para os filhos, tá? Eles não inserem os filhos na família. Como inserir os filhos na família? Inserir eles nas atividades domésticas. O que acontece? A mãe faz tudo, o pai faz tudo, o pai compra tudo fácil. E o que essa criança entende? Tudo vai ser fácil na vida. Eu não tenho limites. Não preciso me esforçar, Isso. me dedicar. Vou chegar num trabalho, não vou dar conta, o chefe é ruim, não sabe lidar com a frustração. O adolescente vai para a aula, se ele vai mal, é porque o professor não ensinou. E o pai incentiva isso ainda, né? Esse acho que é o problema, É né? a pior Eu vou lá parte. falar com o professor, como é que você Perfeito. deu essa nota para o meu filho? Perfeito. Eu vou lá Isso. discutir com ele. Aham. É um absurdo isso hoje em dia. Claro, Isso. a culpa, eles estão terceirizando a culpa. A culpa é do professor que não ensinou. Não, a culpa é do meu filho que não estudou, né? Meu filho que não fez a tarefa, meu filho que não usa agenda. Vamos dizer hoje, lá nos tempos de trás, os pais dificilmente tinham que olhar uma agenda para o filho fazer a lição, né? Você já chegava em casa e o pai já perguntava, a lição de hoje, Isso. vamos lá? Vamos Isso. fazer, não é? Pronto. Isso. Ou seja, haviam limites, havia disciplina, haviam normas, era tudo muito claro. Isso é do pai, isso é da mãe, isso é seu, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Hoje, o que nós estamos fazendo? Privando os nossos filhos de tudo isso, na ilusão de que assim eles vão se desenvolver. É o caos anunciado. Mas eu queria falar do terceiro tripé, da terceira perna desse tripé, que são os limites, a disciplina e o afeto. E eu coloco o afeto não menos importante do que os dois.
eu posso ser um pai, uma mãe que não tem posses e, portanto, eu não posso dar materialmente as coisas. Mas nenhum de nós é tão pobre que não possa dar afeto para o seu filho. Sem dúvida. Eu gosto de dizer assim, as coisas, os bens, o trabalho, o dinheiro, o estudo, isso tudo o seu filho vai conseguir lá na frente. Por conta própria, foi assim conosco, ele vai conseguir. Agora, o afeto que você não deu hoje, ninguém mais vai dar. E aquele buraco ficou. E afeto não é presente, dinheiro, celular, bens. Afeto não é isso. O que nós estamos encontrando é os pais compensam o não afeto com coisas. Então, o desastre está anunciado. E às vezes são pais que também não tiveram isso na infância e eles estão repetindo o que eles aprenderam e viveram, né? Provavelmente. Então isso fica uma bola de neve, parece que ela não vai ter fim. Isso. Como chegar e falar isso para os pais? Porque essa tarefa deve ser complicada. Como fazer isso? Os pais não querem escutar isto. Esta é a grande verdade. Os pais não querem escutar isto. Porque está a noção de que se eu proteger o meu filho, colocar ele numa redoma e privar ele de certas coisas, ele vai ficar bem lá na frente. Ninguém amadurece, ninguém cresce no bem bom. A nossa própria vida, todos olhemos para trás. Os momentos de crescimento e de amadurecimento não foram em momentos bonitos, lindos, maravilhosos. Foram consequência dos momentos de tropeço, de dureza, de queda, de luta, de sacrifício. Aí a gente cresce. Bom, quem é que vai estar em pé amanhã? Quem aprendeu a lidar com a frustração, com o não, com os limites. Quem aprendeu. E quem não aprendeu, como será? Muito simples. A equação é simples. Eles vão aprender onde? Na prisão. Isso. Da pior maneira Da possível. pior né? maneira possível. E não tem como a gente resgatar. Talvez até um trabalho a gente consiga resgatar, mas demora, né? A gente Demora. pode cuidar isso desde o início, desde Isso. a nascença. Isso. Pronto, então você já tem aí a tabelinha, a receita. Obrigado, já anotei. O que fazer? Anota o pessoal da minha casa aí, Isso. vai anotando aí, não tem presentinho pra vocês não, viu? Essas duas coisas principais que a gente tem que abordar na formação. A frustração, esse não, o limite, é importante para ele respeitar lá na frente. Porque senão a vida vai fazer ele respeitar obrigatoriamente como a prisão, né? Ou até a própria morte. Sim, sim. Tá? A outra coisa é que eles têm que ter paciência, eles têm que saber esperar. É aqui que começa a gente ser um pouquinho resiliente. A gente começa a ensinar para o filho, olha, hoje hoje não posso comprar, a gente vai comprar semana que vem, é só no Natal. Porque antes, tudo que a gente recebia, a gente tinha data. Era aniversário e Natal, dia de criança, olha lá. Olha né? lá, você tem razão, olha lá. Olhe lá, agora, todo dia as crianças estão sendo presenteadas, está tudo muito fácil. Então, quando eu faço isso com a criança, eu perco a oportunidade de ensinar ela a esperar. Né? Que quando eu espero, eu valorizo. Sabe eu esperar o bolo crescer? Que também é assim, a gente quer tudo de imediato. A criança aprende tudo de imediato, tudo na hora. E junto com isso, né, Suzane, junto com isso também, quando eu favoreço para que a criança espere, eu a ajudo a criar um desejo. Senão, as crianças não têm mais desejos. Isso. Tá? Elas querem coisas, mas elas não têm desejo, porque elas não aprenderam a criar o desejo. Então, eu tenho uma cena que me ficou registrada num dado momento. Eu estava num supermercado e tinha uma mãe com um menininho pequeno. E esse menininho começou a fazer um escarcéu porque ele queria algo. A mãe não teve dúvida, se ajoelhou na altura do menino e eu estava perto, curiosamente fiquei para escutar. A mãe disse assim, filho,
a mãe só tem esse valor X, era um valor tal. Se comprar isso que você quer, nós não teremos o que comer. Então a mãe não vai comprar e vai comprar a comida. Tá claro? O menininho resmungou e pronto, você resolveu. Veja, ele aprendeu. A vida não é como eu quero. Um toquinho de gente. Depois, quando passamos no caixa, eu disse, mãe, eu sou psicólogo e eu queria lhe dar os parabéns porque esta atitude está construindo um sujeito para a sociedade. Tenha certeza Eu acho que a disso. nossa sociedade hoje, até por causa da internet, a gente veste muitas máscaras. E a verdade ficou uma coisa obsoleta, né? Essa mãe usou o quê? Da verdade. A verdade. Filho, Isso. está acontecendo isso, a nossa casa é assim, a nossa vida é Isso. assim, né? E quando a gente quer viver numa fantasia, né, até para achar que aquilo é melhor para desenvolver a criança, a gente está usando uma mentira. E essa criança também já está aprendendo algo que não deveria, não é? Isso. E por mais que a verdade, a gente, desde criança minha mãe falava, verdade dói, mas tem que ser de Mas tem que verdade, ser né? verdade. A gente tem que continuar com É, isso. Parece que Isso. essas coisas que a gente aprendeu muito antes, elas foram esquecidas, Isso. né? Isso. Porque a gente vai passando exatamente por isso, pela culpa, pela falta de Perfeito. tempo, porque eu preciso trabalhar muito, eu quero dar o melhor para o meu filho. Não, às vezes até a mãe, o pai fica com medo da criança comentar alguma coisa na escola É, para a imagem dos pais, Exato. né? Imagina, Isso. você não fala isso na escola. Isso. Eu acho que a verdade ensina, né? É Acho que claro. exatamente, Sempre. ensina. Isso, porque não adianta você exigir uma verdade do filho se você faz o contrário. Sim. Porque mais vale uma atitude do que 1000 gestos para uma criança. sim. Ela vai aprender com o quê? Com as atitudes dos pais. E os pais têm que entender também o seguinte: amar não é dar coisas, né? Amar é fazer, amar é ensinar. Então, assim, é dizer para o filho, é porque eu te amo, né, que eu quero que você faça a tua lição. É porque eu te amo, que eu não quero que você vá sair de madrugada, né? Ou é porque eu te amo que eu quero que você faça isso. Você vai ensinando para a criança a plenitude do amor. O amor não é você receber coisas. O amor está muito além disso. Né? Porque às vezes você presenteia tanto, mas não sabe conversar com seu filho. Isso. E amor é saber conversar com jeito, com Isso. cuidado, com verdade, né? Isso, com Isso. certeza. É isso. Dizer não, frustrar, proibir, também é amar. E talvez seja a forma mais sublime de amar. Porque nós, os mais velhos, não lamentamos certamente os nãos recebidos. Nós agradecemos os nãos porque foram eles que nos puseram de pé e hoje nos facilitam encarar os nãos que a vida nos vai trazendo. Exatamente. Que gostoso Ótimo. conversar Nossa, assim, né? Podia ficar aqui a tarde inteira. Ai, que bom. E sabe o que é legal também? Eu acho que é bom pra gente valorizar os nossos, né? Os Isso. nossos avós, os nossos pais, com Com tantas certeza. coisas que a gente Dúvida aprendeu, nenhuma, não sem é? dúvida Com certeza. nenhuma. Muito bom. Obrigada por vocês virem aqui hoje. Voltem mais. Vocês são de Curitiba, né? Sim, Somos. somos de Curitiba. Quando Isso. voltarem pra cá, por favor, nos avisem para Com falar sobre isso. certeza, Com avisaremos. muito prazer. Muito obrigada. obrigado. Foi uma alegria partilhar com vocês esse momento. Aprendi Muito bastante. obrigado. Muito Ai, bom. que Que bom. Obrigada. Você de casa, aproveita para seguir, ó, @Instituto Rocco, é no Instagram, e tem também o site, que é Instituto Rocco, tá aparecendo para você aí, com k.com.br. Beijos para vocês. Beijo, Obrigada. obrigada. Beijo.